Então, bom dia de novo, né? Agora vamos começar a aula 2 de farmacologia, na nossa maratona de farmaco aqui, enquanto a Rússia já deve ter perdido. É a Rússia ou a Suíça que tá jogando? A Inglaterra está jogando nesse momento, não sei. Porque o Brasil perdeu, aí a gente ficou meio, né? Eu que não posso nem beber, então, pelo menos não posso nem afogar as mágoas, uma pessoa grávida. Teve que assistir tudo isso. Meu marido até desligou a televisão, porque eu tava ficando muito nervosa. No final, tava muito nervosa, sério mesmo. Mas enfim, né? A nossa vida segue. Neymar está rico e a gente não. Então vamos passar na marinha, vocês. Bom, ainda com o Andrade, o que a gente vai ver hoje? Prevenção e controle de dor e antibióticos, que são coisas extremamente caíveis, né? São as mais caíveis do Andrade junto com sedação. Para controle de dor, a gente tem que considerar os dois tipos de dor, dores agudas e crônicas. Nas dores agudas, a gente intervém geralmente com AINES e analgésicos não opioides. E nas dores crônicas, como dores de DTM, por exemplo, a gente intervém muitas vezes com opioides. São outra classe de fármacos que o Andrade trata pouquíssimo, para a sorte de vocês, porque eles são mais difíceis de entender do que os não opioides, certo? Então, os opioides são mais a praia da lenita. Conceitos importantes. Alodínia e hiperalgesia. Os nossos receptores, que são receptores de dor, eles são receptores que nós temos normalmente, e assim como o nervo, que ele tem aquela latência de segurança, os nossos receptores também têm uma latência de segurança. Por quê? Porque senão a gente vai sentir dor toda hora. Algumas pessoas sentem, que aí podem ser problemas dos próprios nossos receptores. Mas o que sinaliza para a gente sentir dor? Né? Substâncias, mediadores, são produzidos e deixam o nosso receptor mais sensível, certo? Eles falam palavras rudes para os nossos receptores. São eles as prostaglandinas, que são o nosso alvo de bloqueio com os AINES, certo? Dois tipos de resposta. Alodínia, alguns chamam de alodinia, e hiperalgesia. O que é alodínia? Alodínia é você ter dor num estímulo que não causa dor. Então, o paciente está tão sensibilizado com a inflamação que o toque da sua mão no braço dele vai causar dor, certo? Então, normalmente ele não sentiria dor, mas ele vai sentir, porque isso é um fenômeno de alodínia. O nosso receptor está sensibilizado, certo? É igual como você está gripado e você toma banho e a água do corpo arrepia o seu corpo. A água do chuveiro, né? Arrepia o seu corpo. Porque o seu corpo está todo sensível, você está gripado, e aquela água que normalmente cai e não acontece nada, você sente um arrepio, sente até um pouco dolorido, certo? Isso é alodínia. O que é hiperalgesia? É um estímulo que causa uma dor muito maior, certo? Então, você dá um beliscão e a pessoa sente uma dor de um tiro. Isso é um exemplo grosseiro. Então, você sente uma alfinetada, dói muito mais do que aquela alfinetada que você dá. Você bate, todo mundo aqui já bateu um último dedinho, que é inútil, mas ninguém quer perder, né? Numa quina de uma mesa. Se você já bateu o dedinho na quina da mesa, e aí você bate mais uma vez na quina da mesa, porque é sempre assim, você bate na ida e na volta, a volta vai doer mais, porque a ida já sensibilizou, correto? Isso é hiperalgesia. Estímulos que causam dor ainda maior, porque o nosso receptor está sensibilizado. E aí, quais são os fármacos que a gente usa na inflamação? AINES e corticoides. Cada um com suas aplicações. Então, essa questão é mais para treinar a questão de alodínia, hiperalgesia, enfim. Questão do CADA. Para relacionar. Ausência de dor em resposta a estímulo que normalmente causaria dor. Diminuição da sensibilidade a estímulos dolorosos. Dor causada por estímulo que normalmente é indolor. Esse aí a gente já viu. Quem é esse? Alodínia. Sensação anormal, tanto espontânea quanto estimulada. Então, o primeiro, você não tem dor quando você deveria ter dor. É porque você fez o quê? Uma analgesia. Certo? O que é analgesiar um paciente? O que é um analgésico? É ele não sentir dor quando ele deveria estar sentindo. Tá? Isso é uma analgesia.
Diminuição da sensibilidade. Hipoalgesia, você diminui a sensibilidade. O aumento da sensibilidade é quem? Hiperalgesia, certo? E parestesia, que está lá no Mala Média, no capítulo de acidentes e complicações. É uma sensação anormal, espontânea ou estimulada. Então a parestesia pode ser formigamento, pode ser dor, pode ser nada, certo? É uma sensação anormal. Então a resposta é letra A. Mais uma questãozinha para clarear, assim, mas, enfim. O Andrade só traz os dois conceitos, alodínia e hiperalgesia. Bom, como os AINES agem? Para você ter dor, você tem que ter inflamação, você tem que ter quebra de barreira. Então, seja por um corte, um trauma, uma contusão, uma bactéria, enfim. Houve um dano na membrana de fosfolipídios. E quem é que vai agir na membrana de fosfolipídios? A fosfolipase. Fosfolipase, fosfolipídios. Fosfolipase A2 vai chegar lá na membrana de fosfolipídios e vai quebrar os lipídios. Quando ela quebrar os lipídios, ela vai disponibilizar, acho que tem essa figura na apostila, o ácido araquidônico. É a partir do ácido araquidônico... Não tem essa figura aí? Era pra ter. Tem em algum lugar? Não tem? Tem. Sabia que tinha, não é possível, tô ficando gaga. Porque eu tô realmente ficando meio fraca. Quando a pessoa tá grávida, a pessoa fica meio desnorteada. O ácido araquidônico é a partir dele que você produzidas as prostaglandinas e os leucotrienos, além dos tromboxanos, certo? Prostaglandinas e tromboxanos pelas COX, leucotrienos pela LOX, lipoxigenase, tá? Onde os AINES agem? Inibem COX. Então, quando você tem AINE, você não tem quem? Prostaglandinas e tromboxanos. Prostaglandinas, mediadores de dor e inflamação. Tromboxano, mediadores de coagulação. Daí aqueles efeitos hemostáticos como o da aspirina. Fala. Eu ia falar, eu tenho que agir às vezes na COX e outro na COX. Vamos ver tudo isso. Tá vendo? Ela é ansiosa, monitora de farmácia. Vamos ver tudo isso, exatamente. Alguns agem nos dois. Hoje os comercializados em odontologia agem nas duas. Mas você já teve seletivos para COX-2, enfim. A gente vai ver o porquê disso, tá? Percebam, já adiantando, quais os principais efeitos adversos dos AINES, além de sangramento intestinal, gastrointestinal? São as alergias. Por quê? Você bloqueou a COX, mas o ácido araquidônico, eu estou botando minhas digitais na televisão. Mas o ácido, mesmo que o laser, né? Mesmo que nada. O ácido araquidônico, ele ainda existe. E quem é que está disponível para quebrá-lo? Que não foi bloqueada? A lipoxigenase. O que é essa aqui, ó? A LOX, tá vendo? O que a lipoxigenase faz? Ela faz leucotrienos. Leucotrienos são mediadores de alergia. Certo? Então, toda a cascata é desviada para cá. Daí os AINES causarem alergias. E daí, o que você toma quando você tem uma alergia? Antihistamínico. Mas o que você toma além de antihistamínico? Muitas vezes pelos dias seguidos. Ninguém nunca teve alergia aqui? O que asmático toma muito? Bombinhas tem o quê? Corticoide. Por quê? Ai, não teve o X aqui. Porque o corticoide, ele não age aqui não. Ele age lá em cima, na fosfolipase A2. Então, no início da cascata. Ao quebrar a fosfolipase, ao inibir a fosfolipase A2, não tem ácido araquidônico. Então, não tem leucotrieno. Então, não tem alergia. Certo? Por isso que o corticoide age em asmáticos, processos alérgicos, porque ele tem ação em mediadores de alergia. AINES não tem, muito pelo contrário. Certo? Daí essa diferença de ação. Mas ambos, por isso que se fala que o corticoide é um anti-inflamatório por excelência, porque ele bloqueia tudo. E aí, ambos, tanto AINES quanto corticoides, eles têm ação na inflamação. Os neutrófilos, o Andrade comenta rapidamente, quem são os neutrófilos? São os kamikazes, são as células que chegam primeiro, morrem por nós, e é a morte dele que gera o abscesso.
né? Abscesso é fibrina e neutrófilo morto, basicamente, em forma de pus. Eles têm um papel de dano e defesa tecidual. Essa questão caiu na Marinha, trouxe para vocês, porque vocês, ao estudarem, é uma questão de farmácia, mas é uma questão que o Andrade comenta muito pouco. Era uma questão do Lenita, que fala para assinalar a opção dos polipeptídeos produzidos por células que modulam função de outras células. Esses polipeptídeos são as citocinas, certo? Trouxe a questão, porque se vocês virem a questão, vocês vão ficar dizendo o que é essa questão que ela não falou. É porque essa questão é do Lenita e não do Andrade, certo? Bibliografia antiga na Marinha. Mas o Andrade comenta que as citocinas, elas chamam os neutrófilos para o local de ação. E aqui, ó, ele fala, modulação da função de diferentes tipos celulares. Certo? Citocinas são mediadores produzidos por células e que propagam a inflamação. Bom, agora uma coisa que o Andrade bate bastante, sempre pode cair, são os regimes analgésicos e que confundem um pouco. Confundem principalmente a pré-emptiva e a preventiva. Quais são os 3 regimes analgésicos possíveis? Pré-emptiva, você intervém antes do paciente sentar na cadeira. Preventiva, o paciente acabou o procedimento e você administra assim que acaba o procedimento. Então, é depois do dano, mas antes da dor. O paciente ainda está anestesiado, mas você intervém, certo? E a perioperatória, que é no transoperatório, tá? Que muitas vezes é o resquício da pré-emptiva. Então, essas aqui se sobrepõem, tá? AINE, ele é bom para preventiva. Por quê? Porque ele age na hora, tá? Quem é que a gente usa muito de forma preemptiva? Muitas vezes não para controle de dor, mas sim de edema. Corticoide. Porque ele age melhor quando dado antes do problema do que depois do problema. Os AINES, eles agem no problema que já existe, certo? A gente vai ver o porquê por conta do mecanismo de ação. É por isso que quando você perguntei da alergia, vocês falam antihistamínico. Por quê? Na hora quem age é o antihistamínico. Só que em processos alérgicos muito graves, o paciente fica dias instável, né? Podendo ter episódios repetidos. Então o corticóide é dado para manutenção durante dias. Por quê? Se você der um corticóide na hora da alergia, não vai servir de nada, porque ele não age no dano formado na hora. Ele precisa de tempo para agir. Os AINES, eles são inibidores de COX, como eu falei para vocês. O padrão era o AS, que para ação de inflamação, ele tinha que ser usado em até 5 gramas, que é uma dose extremamente alta, certo? Isso porque nessa dose você tinha muitos efeitos adversos, como sangramento gastrointestinal, por conta de seus efeitos, tanto diretos no trato gastrointestinal, quanto efeitos de hemostasia. Isso porque em 100 miligramas, e até em 40, que é a dose usual, ele já causa inibição da agregação plaquetária. Então, hoje o uso do AS é para prevenção de AVCs pós-infarto. Então, o paciente usa para sempre, em uma dose bem baixa, certo? Isso por quê? Porque ele tem uma ação de ligação irreversível com as plaquetas. Ele se liga com a plaqueta e ele não solta mais. A plaqueta, ela não tem núcleo, ela morre em alguns dias. Então é por isso que, se você quiser intervir no paciente, hoje não se aconselha mais isso, né? Suspender o anticoagulante ou o antiagregante. Mas quando você fazia isso, você tinha que fazer isso uma semana antes. Por quê? Porque as plaquetas tinham que ser formadas na medula óssea novamente, tá? Porque o AS, ele se liga de forma irreversível. A potência dos AINES é bem parecida, mas varia um pouco com a meia-vida e a dose. E você tem a questão da seletividade da ciclooxigenase, né, que ela já comentou, COX-1 e COX-2. O que acontece? COX-1, ela é considerada constitutiva, certo? Então, ela seria associada à proteção gástrica, né, à questão da agregação plaquetária. E são essas ações em COX-1 que seriam um grande problema das úlceras gástricas dos AINES.
Então, se fizeram AINES seletivas para COX-2, porque a COX-2 seria a COX da inflamação. Só que o que se descobriu foi que os AINES COX-2, que são os coxibes, eles causavam efeitos adversos, principalmente cardíacos, certo? Em pacientes normais, quando você faz um ensaio clínico, você começa com um paciente jovem. Então, o fármaco ele foi disponibilizado, Celebra, Parecoxib, Valdecoxib, Rofecoxib. Então, eles tinham diferenças de seleção, COX-1 e COX-2. O Rofecoxib inibia até 1000 vezes mais COX-2 do que 1. O Celecoxib, que ainda é o comercializado, ele inibe menos, ele é menos seletivo. Daí ele não ter efeitos adversos tão graves como o Rofecoxib que saiu do mercado, certo? Quando foi que eles descobriram esse problema? Porque o Celecoxib e os outros coxibes, eles foram comercializados pensando em quem? Pacientes que tomavam AINES a vida toda. E não nos nossos pacientes. Se você der um Celebra um paciente 3 dias, ele não vai ter um problema cardíaco provavelmente. A não ser que ele seja muito suscetível. Mas o paciente que tem artrite reumatoide e toma AINE a vida toda, ele tinha muita úlcera, muita gastrite, e aí você tinha que fazer sempre proteção com omeprazol, pantoprazol, enfim, ranitidina, certo? Então eles foram pensados para isso. Só que esses pacientes são em maior parte idosos. E nesses idosos se observou que eles aumentavam a pressão e tinham problemas cardiovasculares. Isso porque a COX-2, que é inflamatória em sua maioria, ela é protetora no coração, protege o coração de infartos, por exemplo, e ela é protetora no rim. No rim, ela controla esse balanço de diurese, de absorção de água e excreção de água. Então, quando você bloqueia a COX-2 no rim, você aumenta a pressão. Isso somado com o efeito do coração, o paciente passa mal, enfim. Certo? Então, é por isso que os coxibes, inclusive, a gente vai ver na norma de prescrição, eles são considerados controle especial. Você não pode passar em receita comum. Porque não é todo mundo que pode ser prescrito esse fármaco, certo? Eles são mais potentes que os inibidores não seletivos? Não, eles não são mais potentes. O que acontece é que eles têm menos efeitos adversos do trato gastrointestinal, certo? E aí, o que você pode fazer? Usar um não seletivo com um omeprazol, por exemplo, certo? Ainda mais a gente que é por um período tão curto. Quais são considerados não seletivos? Tenham cuidado com isso aqui. Por quê? Isso varia muito de bibliografia. Tá? Você tem bibliografia que fala em não seletivo, parcialmente seletivo, moderadamente seletivo. A nossa aula é só Andrade. Então, na cabeça de vocês para a Marinha, ele fala em seletivo e não seletivo. Porque, por exemplo, ele trata como seletivo a nimesulida, que não é um coxib, certo? E em muitos livros ele é considerado parcialmente seletivo. Então tomem cuidado, né? Vai ter que decorar essa tabela mesmo. Então aqui quem está entrando de gaiato, meloxicam e nimesulida. Não seletivos, ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, cetorolaco, piroxicam e tenoxicam. E aí, quando você vai usar os AINES? Sempre em processo de analgesia preventiva. O paciente já está com a dor instalada, a inflamação instalada, então você pode intervir com o AINE. Pode. Não tem aí, não? É para ter. Mas se não tiver, pode tirar. A gente já está nessa. Não, isso é bom, né? Porque agora você vai poder acompanhar de fato. A gente já está nessa aí. E aí, por que está sublinhado lá o ibuprofeno? Porque o ibuprofeno, ele é considerado um AINE não AINE, né? É um AINE que é muito analgésico. Então, você pode usar ele em criança, por exemplo. Criança, a gente não usa AINE. Aí usa ibuprofeno. Ibuprofeno é um AINE, certo? Nunca esqueçam. Assim como o Deorcil também é um AINE. Que as pessoas esquecem que o cetorolaco é um AINE. Mas ele é, certo? Não é um analgésico, e sim um anti-inflamatório. Duração do tratamento. O Andrade fala sempre em até 72 horas. Por quê? Porque o pico de dor, ele acontece em 24, pico de inflamação, de 24 a 48. Se você não resolveu, é porque você precisa intervir novamente no paciente.
Então não justifica você usar um AINE mais do que 3 ou 4 dias. O Andrade fala em até 3 dias, certo? De uso de AINE. Seletivo ou não, o Andrade frisa também. Não há preferência de seletividade. Qualquer um deles, de preferência até os não seletivos, você pode usar. São mais baratos e não têm efeitos cardiovasculares. No caso de pacientes que tenham problemas gástricos, você pode proteger, né, com o omeprazol, por exemplo. Se você quer usar coxibes, que são os seletivos, né, COX-2, não usar em menor de 18 anos porque não tem estudos de segurança nessa população. Coxibes, menor dose por menor tempo. E com cautela em idosos, com qualquer AINE. Então, o AINE é perigoso para idoso, criança e gestante. Certo? Então, todos esse corte de pacientes a gente tem que prestar atenção. Pacientes com histórico de infarto e stents também podem ser contraindicação para AINE. AINE é uma desgraça também do ponto de vista de interação. Na aula de interação medicamentosa, a gente vai ver que eles interagem com várias coisas. Mas já adiantando, o piroxicam e o ibuprofeno potencializam a varfarina, né, por competição proteica. E a varfarina, ela pode aumentar, né, o paciente pode sangrar, tanto durante o procedimento quanto depois do procedimento. AINES e antihipertensivos, você pode ter aumento de pressão causada pela associação desses dois. Coxibes com antiagregantes plaquetários, como por exemplo AS, podem potencializar o efeito. E a nimesulida, que dentista também ama, né? Médico também gosta muito, a gente, classe, né, de saúde gosta da nimesulida porque ela é bastante potente, numa dose mais baixa. Ela é bastante hepatotóxica. No Andrade ele coloca como uma dúvida. Então, para a Marinha, vocês levam isso como uma dúvida, mas já estou adiantando que recentemente isso já é comprovado que a nimesulida, ela é sim hepatotóxica, certo? Porque aí, ainda há 4, 5 anos atrás, ainda era uma dúvida. Assim como a parestesia da articaína, ainda era uma dúvida. Hoje já tem estudos controlados em relação a isso, certo? Bom, mas isso também não interessa. O que interessa é o concurso, então levem ao que tem no Andrade. Bom, em relação aos AINES, vocês têm essa tabela também, que é uma tabela do livro do Andrade, que fala todos os usos, aqui com destaque para o setor olaco sublingual, que é o Deocil, muito usado, mas é o fármaco que mais gera o WhatsApp de paciente, porque ele passa rápido, mas ele também tem uma ação muito curta de efeito. Então, logo, logo ele vai ligar para você, perguntando o que é que ele vai fazer, que não está certo isso, tá? Que ele acaba não durando as 6 horas que você espera de efeito, tá? Então, cuidado com o Deocil como analgésico, ele é anti-inflamatório. Diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, enfim, todos esses são utilizados em clínica odontológica em diferentes doses, com intervalos diferentes de doses. O ibuprofeno, ele é considerado, tem menos efeitos colaterais. E ele tem também mais ação analgésica. O ibuprofeno, você intervém, ele é considerado um AINE fraco, certo? Do ponto de vista de, se você quer ter uma inflamação potente, né, geralmente inflamações articulares, os médicos passam muito cetoprofeno, naproxeno, que são fármacos muito potentes anti-inflamatórios. Você vê que a dose do cetoprofeno de inflamação é 150, enquanto a do ibuprofeno é 600. Você precisa de muito mais para uma mesma ação. O ibuprofeno é muito bom analgésico, certo? Então ele é considerado menos tóxico, mas também é menos potente. Ele é mais potente. O diclofenaco é mais potente. Não. Do ponto de vista de segurança, o ibuprofeno é considerado o AINE mais seguro, certo? Um dos mais seguros. Também não é assim, se o paciente é contraindicado o AINE, você não vai usar nenhum, inclusive o ibuprofeno, porque ele é um AINE, certo? Mas ele é considerado bastante seguro, assim como o diclofenaco. O diclofenaco, inclusive, ele é um fármaco que tem uma janela terapêutica, ou seja, a dose entre o tratamento e a toxicidade estreita. Você vê que ele usa em 50 miligramas, mas ele é mais potente. Se você usa um diclofenaco, você espera um efeito mais potente e rápido do que o ibuprofeno. Mas se for mais potente como anti-inflamatório. Isso. Não analgésico. Não. Se você tivesse
É porque o que acontece? A gente fala de anti-inflamatório. Seria primeiro o Delcil, depois o diclofenac e depois o ibuprofeno. Nessa ordem. O maior efeito anti-inflamatório do Delcil. Isso é complicado de enumerar para você, porque não é tão diferente, didaticamente. Eu posso enumerar para você do ponto de vista clínico, do que eu percebo. Eu uso mais nimesulida. Ela é mais potente e segura em relação a efeitos adversos. Mas eu uso por um período muito curto, 3 dias. Ela é considerada hepatotóxica em relação aos outros AINES, mas principalmente em períodos prolongados. E pacientes, por exemplo, que tenham problemas hepáticos, idosos. Então, na clínica, eu uso mais nimesulida, certo? Porque eu acho ela mais eficiente. A potência dos AINES, ela não varia muito, do ponto de vista de, nossa, esse anti-inflamatório é tiro e queda. O que acontece é que tem muita percepção clínica. Tem gente que gosta de Delcil. Eu não gosto de Delcil. Eu não gosto. Porque ele é potente. Só que ele é uma janela terapêutica estreita. Ele rapidamente, o efeito dele passa em alguns pacientes. E você tem que intervir com um outro fármaco. A minha percepção clínica é que com a nimesulida eu tenho uma cobertura mais longa. Certo? Para o concurso, para o livro de farmacologia, eles não têm muita diferença entre si. Porque as doses já são calculadas para que você use eles numa potência parecida. Então, nessas doses, nesses intervalos, eles são bastante parecidos. Entendeu? Daí, para o seu concurso, que é o que vocês estão estudando aqui, eu enumerar qual o melhor não faz muito sentido, entendeu? Nessas doses, nesses intervalos. Agora, do ponto de vista clínico, quando eu dou aula numa faculdade, que não é um objetivo de um concurso, eu uso mais, na minha prática, nimesulida. Fígado, rim. Hepatite medicamentosa. Pode acontecer com qualquer um. E ele estava muito nimesulida. Sim. Sim. Mas aí você está dando um exemplo de alguém que usa muito durante muito tempo. A nimesulida, ela realmente tem mais propensão. Mas os outros também podem causar sobrecarga renal. Entendeu? O paracetamol pode causar dano hepático. Então, quando você usa muito por muito tempo, você tem esse problema. Porque todos os fármacos, na verdade, são venenos também. Em relação na clínica a curto prazo, até 5 dias, que eu andava de falar 3 dias, mas eu já prescrevi em alguns casos, quando eu trabalhava mais com cirurgia, porque agora eu só faço biópsia. Então, eu nem passo anti-inflamatório. Mas quando eu usava, eu já usei por 5 dias, então, eu usava nimesulida, eu uso por um curto período, no máximo 3 dias. Nimesulida eu nunca prescrevi por mais de 3 dias. Quando eu tenho mais tempo, eu geralmente uso ibuprofeno, que é fraco na clínica, certo? Na minha clínica eu percebo que ele é fraco, mas nos livros, nessa dose, nesse intervalo, ele é tão potente quanto os outros, entendeu? Similar, certo? Mas na minha clínica eu sei que, inclusive o naproxeno, por exemplo, o que acontece é que essa potência deles de inibir muito COX-1, como por exemplo o naproxeno que inibe muito COX-1, ele é não seletivo mesmo. Hoje a gente já tem até comercialização do naproxeno já manipulado com o esomeprazol, que é o Vimovo, né? Não estou ganhando dinheiro da indústria, e é caríssimo, inclusive, que é um fármaco que você já tampona ele com proteção gástrica, porque ele realmente é muito efeito adverso. Então, o que varia mais entre os AINES não é nem a potência deles de inibição de inflamação, é que muitos deles têm mais efeitos adversos, entendeu? Então, ranquear quem é o melhor, mais potente, é meio complicado em relação a isso, do ponto de vista de concurso. Aí, aula de faculdade é outra história. Beleza? Para criança, ibuprofeno, porque para criança a gente não usa AINE. Então, nesse sentido, o da criança, a dose mais baixa, ele é mais considerado analgésico do que tudo. Tá? Quando você quer efeito anti-inflamatório potente em criança, você usa corticoide.
Todos eles inibem as duas. Todos eles inibem as duas. Inclusive o celecoxib e o etoricoxib, eles inibem COX-1 também. Só que é uma inibição assim. Como foi que foram criados coxibs? É proporção. Por exemplo, o celecoxib inibe 2:1. A cada 2 COX-2, ele inibe uma COX-1, entendeu? Ele sempre vai ter alguma coisinha. Não é completamente. Tanto é que a nimesulida ela é considerada mais seletiva, por quê? Porque ela inibe também COX-2, não muito, não é 500:1, entendeu? Então ela é considerada seletiva, mas ela não é coxib. Ela não foi pensada como uma seletiva, certo? Inibe os dois. Todos eles inibem de alguma forma os dois. Mas quem que você considera seletivo, né? Que até ele fala, o meloxicam e a nimesulida, além dos coxibs, que já tem esse nome porque eles... Isso. Você sempre vai querer a seletividade COX-2, em tese. Porque essa que é da inflamação. Essa aqui é a que causa os efeitos gástricos quando você inibe. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Farmacologia é uma coisa difícil de dar aula. Do ponto de vista de que tem a verdade e o que está no livro, entendeu? Acho que cirurgia é um pouco assim também. Os professores ensinam uma coisa, mas quando você chega na clínica eles fazem de outro jeito. Enfim. Aqui é do lenita, quando o lenita ainda era usado, mas também tem no Andrade. Qual é o efeito do ácido acetilsalicílico que prejudica a coagulação sanguínea? O que ele faz? O AS, que não coagula. Ele age na plaqueta, certo? Inibindo tromboxano A2. Já mais recente da Marinha, segundo Andrade, qual tem ação farmacológica não seletiva COX-1 e 2? O AS, né? AS é um AINE não seletivo COX-1 e 2. Tramadol não é a resposta por quê? Porque ele não é um AINE. É um opioide. Ele é um fármaco opioide. Ele é um analgésico opioide, certo? Tramal, semelhante à morfina, só que com uma potência mais baixa. Tá? E não estaria certo de qualquer maneira, porque ele fala lá em cima, analgésicos de ação periférica. O tramadol, o tramal, codeína são centrais. Certo? Os anti-inflamatórios não esteroides produzem propriedades analgésicas, antistêmicas, anti-inflamatórias, antitrombóticas. A assinale é correta. Sua ação anti-inflamatória decorre da inibição da síntese de prostaglandina efetuada mediante a inativação da COX-1 e 2. São exemplos de inibidores não seletivos. Celecoxib, eu só falo heterocoxib. Não sei porquê. Isso sempre foi, desde que eu era monitor de farmaco, lá na época da faculdade. Etoricoxib e piroxicam. Os AINES são seguros e podem ser usados na gestação. A inibição da COX-1 é pelo menos em parte responsável por algum dos efeitos adversos dos AINES, como toxicidade hepática. Os AINES inibidores seletivos da COX-1 apresentam custo superior e comorbidade cardiovascular menor do que os não seletivos. O que vocês acham? Qual a resposta? É a resposta mais fácil. Letra A, né? A ação anti-inflamatória inibe as prostaglandinas, tanto a constitutiva quanto a indusível. Por que não é letra D? Porque a inibição COX-1, o efeito adverso, na verdade, é a toxicidade gastrointestinal. A toxicidade hepática é um efeito direto de um fármaco específico, que é a nimesulida. Certo? Então, relembrando, fixem essa tabela. Porque, como eu falei para vocês, o Andrade traz isso de uma forma diferente de alguns outros livros, como o Lenita. Então, algumas questões de concurso podem estar divergindo em relação a isso.